por que que a nossa geração tá criando uma geração tão sem perspectiva? Você vê que muitas vezes a criança ela está condicionada a ocupar um lugar, sem a possibilidade, mesmo que não concreta, de se ressignificar, de ocupar um outro lugar. Teve alguma criança específica que te tocou ou foi assim, todo mundo, assim? Como é que foi? Assim, eu sempre fui muito inquieta com padrões e crenças limitantes. Fala-se que é uma das coisas que menos evolui. Então, que a escola é a mesma escola e o mesmo padrão desde quando meus bisavós iam para a escola. E por isso que tem tanta gente adoecida. E com transtornos de ansiedade, se sentindo incapazes, sem ter possibilidade de se autoconhecer e ter perspectiva de vida. Como é que você passa a falar? Tardiamente, 7, 8, 9 anos, mas passou a falar. Caramba! É lindo. Eu imagino! É emocionante. Imagina o orgulho. É emocionante. Tem tantas perguntas que eu quero fazer, tem tanta coisa que eu quero saber. A primeira reação ela é louca. Que pergunta difícil. Você tem certeza que você quer que eu responda? Eu gostaria. Se for polêmica, melhor ainda. Eu acho, na minha humilde opinião, não tem como trabalhar desenvolvimento cerebral sem entender quem é o sujeito que está na sua frente. Nós não estamos acostumados a ser pessoas que pensam, somente seguir padrões. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. O podcast para você que é empreendedor e adora vir aqui para ver o quanto a gente sofre junto. Para você que quer empreender e adora vir aqui tirar umas dicas, corre para cá, fica até o final que sempre tem. Sempre tem dica boa. Ou então para você que assim, nem empreendedor, nem quer ser, mas vem aqui para dar risada, fica também que sempre tem coisa boa. Então, hoje, a primeira coisa que eu tenho que dizer são os recados. Nos sigam no YouTube, no YouTube é Negócios, Resenha e Verdades. Já se inscreve no canal. Chama todo mundo para se inscrever. No nosso Instagram, nrv.podcast. E também no nosso TikTok, nrv.podcast. Sempre tem cortes muito legais. Agora, nós vamos passar para a nossa convidada. Nossa convidada hoje é super especial, vocês vão ver que pessoa incrível. Vou fazer aquela nossa apresentação, que eu nunca decoro, sabe qual é? Então, hoje nós temos a honra de receber uma profissional que dedica a sua vida a dar voz e significado às histórias de seus pacientes. Ela é fonoaudióloga, formada pela São Camilo, e ela possui especializações em fonoaudiologia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e disfasia e neuroeducação pelo Cefac. Com mais de 15 anos de experiência, ela atua no atendimento clínico de crianças, adultos e idosos, oferecendo cuidados personalizados e humanizados. Além de sua prática na clínica, ela é autora do e-book Estratégias Simples para Estimular a Linguagem dos 0 aos 7 anos, que é uma ferramenta valiosíssima para os profissionais da área. Ela também é proprietária do espaço terapêutico Elevar e é incrível para os seus pacientes. A sua missão é clara: transformar diagnósticos e histórias de vida através da fonoaudiologia. Então, hoje, fiquem com esta fera aqui, doutora Renata. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o que eu amo fazer, que é o meu trabalho. Maravilhosa. Eu fiz toda essa apresentação, mas eu sei que não começou assim. Não começou com fono. Não. Porque hoje a gente já estava conversando lá fora. Não começou com fono. Conta um pouquinho, lá do comecinho. O que você fazia antes e por que você virou para o fono depois? Eu comecei na área da educação. Comecei como pedagoga, à frente de uma turma de alfabetização. E me encantou ver a possibilidade de trazer conhecimento, empoderamento, né, para uma criança, a capacidade que você tem de determinar o que ela vai conquistar ali na vida, o que ela vai construir através desse empoderamento, desse ganho de habilidade de linguagem escrita e falada. E eu falei, poxa, não é só restrito à sala de aula, existe algo a mais, tem que ter algo a mais. E aí, estudando sobre linguagem e cognição, eu cheguei na fonoaudiologia. E a fonoaudiologia me trouxe esse campo imensurável de atuação sobre comunicação e linguagem dentro do meu contexto de vida para as pessoas que eu amo e que eu quero ver serem transformadas. Que legal. Quanto tempo você ficou na pedagogia antes de virar fono?
Eu comecei no magistério, trabalhei mais ou menos. Eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Geralmente as professoras começam cedo, né? Cedo. Eu comecei como assistente de sala, e aí até ser efetivada e assumir uma sala de alfabetização. Eu fiquei em torno de 8 anos dentro da escola, dentro de atuação com a escola. Quando você começou a entender essa história de, tipo, a gente pode agregar mais na vida da criança, teve alguma criança específica que te tocou ou foi, assim, todo mundo, assim? Como é que foi? Foi todo mundo. Na verdade, assim, eu sempre fui muito inquieta com padrões e crenças limitantes. E aí, viver a escola de uma forma que se restringia apenas a ensinar a criança a falar, escrever e conteúdos básicos que provavelmente não vão ser muito úteis para a vida, né? Imagina, mas a gente aprende tanta coisa útil. Você já viu aquele menininho que fala de... Ele é lindo, eu sou fã dele. Você já usa Bhaskara na sua vida? Exatamente. E aí, essa inquietude de pensar na possibilidade de formar pessoas, empoderá-las através da comunicação, como sujeito pensante e ativo da própria vida, foi me colocando esse desejo de estudar mais. Eu tive o privilégio de ter turmas maravilhosas, crianças curiosas e que estavam ali dentro da escola sendo limitadas a pensar aquilo que era determinado pensar. E aí eu falei, não, eu quero mais, eu quero um lugar onde eu possa dar para ela essa possibilidade de ir além, de pensar fora da caixa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio agora na minha cabeça, você contando isso. Você tinha uma turma, ou hoje existe uma turma, e você estava falando sobre pedagogia e tudo mais, e desenvolver a criança. Quando é uma turma, assim, geralmente heterogênea, pessoas de um jeito, crianças de um jeito, outras crianças de outro, algumas mais rápidas, outras mais comunicativas, outras menos. Quando você tenta aplicar alguma coisa relacionada à fono ou desenvolvimento de comunicação, uma criança acaba limitando a outra? Nunca. É muito mágico o que acontece. Lá na Elevar, no meu espaço, na minha clínica, né, nós trazemos muitas vivências compartilhadas. Então, eu tenho meu paciente de fonoaudiologia e você tem o seu paciente de integração sensorial, de terapeuta de integração sensorial. Você vai ter que explicar isso depois, tá bom? Explica. E aí nós vamos para uma vivência integrada, onde a terapeuta ocupacional traz o paciente dela para trabalhar, por exemplo, programação motora, e eu com o meu paciente para empoderá-lo na comunicação. Quando você junta essas duas crianças para construírem algo junto, um quebra-cabeça, uma apresentação para uma outra terapeuta sobre um assunto que eles vão determinar ali na hora, você vê as forças de cada um e as fraquezas e limitações de cada um sendo somadas. Então, eu vou trazer o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de melhor vai te emotivar, vai te motivar a fazer aquilo que precisa ser feito e nós vamos construir juntos. Então, assim, ninguém sobrepõe. Existe uma soma de força e conhecimento e eles encontram a estratégia e o caminho certo para poder resolver. É tipo um trabalho em equipe que a gente fala depois de adulto, que a gente fala, preciso fazer trabalho em equipe com o pessoal adoro o trabalho em equipe no pessoal da empresa. E, na verdade, você quer matar o coleguinha depois? E que idade que as crianças fazem isso? Eu tenho crianças que, se eu colocar com 3 anos e meio, mesmo tendo um diagnóstico, elas vão trazer a empatia e o espírito de empoderamento de uma situação compartilhada para construir em prol dos dois. Caramba! Que pena que a gente cresce e perde isso. E por que perde? Eu tenho uma opinião dentro da inteligência emocional, do meu conhecimento de formação de inteligência emocional, do porquê a gente perde. Porque você deixa de se olhar, de compreender a sua criança interior, de trazer ela caminhando com você naquilo que você designa como propósito de vida a ser vivido, na sua tarefa, na sua entrega. E se você não consegue enxergar a sua criança interior, como é que você vai enxergar o outro ou ter empatia pelo outro? E aí você vai ficando muito individualista, porque na verdade você deixou de se ver, você deixou de se enxergar. Mas isso tô viajando aqui, tá? É da nossa cultura ou não? É cultural, Brasil, ou é o Ocidente? E o Oriente é menos... Opinião, né? Eu acho que... Opinião sua. Eu acho que é a falta de possibilidade de uma formação educacional mesmo e familiar de sujeito pensante.
Nós não somos formados para pensar. Vai ser bom esse papo aqui, hein, gente? Nós não somos formados para pensar. São padrões que precisam ser seguidos, família ideal, criança ideal, filho ideal, aluno ideal, e não é em nenhum momento olhado ninguém, nem dentro do contexto familiar, na sua individualidade, para que aquilo que você tem de positivo, e até o que você tem de negativo, porque as suas dificuldades vão trazer aprendizado para você e para o outro, ser explorado e ser vivenciado. Eu acredito que é uma formação cultural por conta de formação educacional mesmo. Nós não estamos acostumados a ser pessoas que pensam, somente seguir padrões. As comparações que a gente vê do tipo, ai, meu irmão mais velho só tira nota boa, ai, o meu filho é muito levado, mais novo é não sei o quê. Tem até um meme no Instagram que é tipo, ai, o filho que fez eu querer ter mais 3. Ai, o filho que fez eu desistir no segundo. Você acha que isso influencia? Muito. E aí o filho levado para sempre ocupará o lugar do levado. E ele pode, provavelmente, carregar isso para a vida. Então, ele também vai ser o profissional mais indisciplinado, menos comprometido, porque é esse lugar que ele acaba ocupando. Eu tenho a mentoria para pais e traz exatamente essa reflexão para o sistema familiar. Eu trabalho com crianças diagnosticadas, onde eu tenho certeza que muitas não estariam ali com aquele diagnóstico se a gente tivesse uma escola diferente e uma formação social e emocional diferente para trazer para os nossos filhos. Tenho certeza que muitos diagnósticos não estariam ali. Como facilitadores de desenvolvimento e de vida, né? E que quando você vai trabalhar o sistema familiar nessa consciência da inteligência emocional, você vê que muitas vezes a criança ela está condicionada a ocupar um lugar, sem a possibilidade, mesmo que não concreta, de se ressignificar, de ocupar um outro lugar. Então, é o filho prodígio, o melhor, o mais perfeito e o filho que dá trabalho. E aí, em momento nenhum, isso pode ser trocado ou misturado. E eu acho que é um peso para o filho carregar. Eu fico imaginando assim, o filho prodígio, o filho que sempre tirou nota boa, o que, quando ele tem alguma atitude que gera frustração nos pais, isso pira a cabeça da pessoa. Muito. Eu vejo muitos adolescentes lá na clínica com transtorno de ansiedade e, na minha humilde opinião, existem várias vertentes aí, mas é a falta de autoconhecimento, é a necessidade de atender essa autoexpectativa dos pais que vão, por exemplo, qual é o conceito de um pai escolher uma escola para o seu filho? A que tem maior nota no Enem. Nada mais é conversado além de uma nota no Enem. Não fala-se sobre formação de empreendedorismo, não fala-se sobre autoconhecimento, não fala-se sobre propósito de vida, sobre habilidades que você goste e queira desenvolver, até porque se você tiver interesse em desenvolver uma habilidade que não faz parte do conteúdo curricular da escola, ninguém vai nem ter como te responder, você vai ser excluído daquilo, que não cabe. Então, eu entendo que essa limitação, ela traz aí essa deficiência para essas crianças, para esse sistema familiar, e por isso que tem tanta gente adoecida. E com transtornos de ansiedade, se sentindo incapazes, sem ter possibilidade de se autoconhecer e ter perspectiva de vida. Como é que você vai determinar qual é o seu propósito, o que você quer fazer da vida como ser humano, para o mundo, para o outro, para você, se você não sabe nem quem é você, se você só segue padrões e protocolos ditos a serem seguidos, né? Nossa, tem tantas perguntas que eu quero fazer, tem tanta coisa que eu quero saber. Depois você me lembra que eu quero voltar no Espaço Elevar, que eu quero entender direitinho o que é. Tá. Mas eu queria falar uma coisa sobre educação, que você falou sobre educação. Eu leio, né, não gosto muito de ler esse tipo de coisa, e fala-se que é uma das coisas que menos evolui. Então, que a escola é a mesma escola e o mesmo padrão desde quando meus bisavós iam para a escola, que é todo mundo sentado, olhando numa cadeira, olhando para um professor que fala sozinho, que você não pode conversar, você tem que pedir licença para ir ao banheiro. Fala um pouquinho sobre a sua opinião relacionada a isso.
Eu vim da área da educação, eu sou muito grata ao que essa ciência me trouxe como conhecimento e base de formação, mas é exatamente isso, é uma ciência que não evolui. Não evolui. O conteúdo ministrado é o mesmo. Se você for no Museu do Ipiranga, outro dia eu fui fazer uma visita com as minhas filhas, com meu sobrinho, você vê a evolução do telefone, você vê a evolução de uma garrafa. Você entra na parte ali de livro, é o mesmo livro com o mesmo conteúdo, da mesma forma. A capa dura virou capa mole. Agora deu uma repaginada que você tem um Kindle. Mas é o mesmo conteúdo, né? Não acho que não seja importante conhecer a nossa história, entender a nossa história, mas eu acho que falta esse pensamento evolutivo mesmo, de formação de sujeito mesmo, de pessoa, olhar de empreendedorismo, desenvolvimento de habilidades emocionais, são coisas que eu entendo que a educação deveria ter evoluído e não evoluiu. Nem análise crítica, né? Nada. Porque você é proibido de perguntar coisas. Não Exatamente. Proibido, não vou dizer proibido, né? Você pode ser curioso em relação à matéria, mas você não pode questionar muito a professora, né? Imagina, de jeito nenhum. E aí, assim, eu acredito que a minha transmutação para a área da saúde foi nesse sentido, porque dentro do meu espaço, da clínica terapêutica, eu trago exatamente isso. Vamos pensar quem é você? Qual a sua opinião sobre isso que você precisa dar conta? Eu imagino as escolas querendo brigar com você. Do tipo, uma criança que trabalha com você, como é que ela volta para a escola depois? Então, essa é uma loucura que eu vivo no meu resultado de trabalho. Quando os profissionais não me conhecem, a primeira reação ela é louca, ela não segue protocolos, que é outra coisa que eu detesto também. Graças a Deus, né? Adora pegar protocolo, traduzir e aplicar na criança brasileira, que não tem nada a ver com o país de origem aonde aquele protocolo foi desenvolvido, né? Então, quando não me conhecem, é muito difícil. É sempre cansativo ir fazendo e tendo paciência de mostrar para ele que o resultado virá. Mas quando eu já consigo, que nem já consegui, conquistei com algumas escolas essa relação de parceria, eu tenho escola que já fala, ó, manda essa criança lá para a Renata, porque a Renata vai saber acolher, identificar o que realmente ela precisa, ela não vai só vender terapia, ela vai transformar essa característica e esse comportamento da criança. Você falou que você recebe crianças com diagnósticos. Sim. Que tipos de diagnósticos? TDAH, de balde, tem um monte lá. Não, mas hoje é moda. Tem um monte lá que não tem e chega com TDAH. TDAH... Medicado? Medicado. Isso que dodó, né? Neurologista, psiquiatra, e aí eu vou trazendo essa família para esse cuidado dessa rede que eu tenho e que todos acreditamos que precisa ser olhado ao sujeito, e não aquela doença designada e sair medicando sem entender o que está acontecendo. Mas é TDAH, autismo, transtorno de ansiedade, transtorno de aprendizagem, dislexia, transtorno de linguagem. Só transtorno. Só transtorno. Transtorno de tudo quanto é nome. Transtorno de tudo quanto é nome. E você. Mas você tem realmente pessoas, crianças, né? Talvez, acho que é só criança. Que você. Eu não sei se é só criança que você atende, mas. Adulto também, né? Que realmente tenham os transtornos. Eu tenho crianças que têm o transtorno, mas quando elas entram nessa abordagem, que é o que a gente defende dentro da Elevar, de serem olhadas como sujeito e quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades, o transtorno não sobrepõe a capacidade de desenvolvimento que essa criança tem. Entendi. Então, eu tenho, por exemplo, crianças autistas que chegaram lá com um diagnóstico de não verbais e eu vou trabalhar cognição, inteligência, capacidade de expressão, ideação de ideias de outra forma, porque qualquer forma de comunicação que ela me trouxer vai ser validada. Eu já tive crianças que, mesmo com o diagnóstico de autismo não verbal, quando a gente foi trabalhando dessa forma e entrou num processo de alfabetização, onde eu trouxe a pista visual ali para ela, ela passou a falar. Ela passou a falar. Ela não sabia como acessar. Ela não sabia como acessar. E aí eu fiz um caminho
totalmente inverso, trazendo primeiro a estruturação do desenvolvimento da linguagem escrita, para com essa ferramenta do domínio da linguagem escrita, que é o ler e escrever, junto com a vivência de que toda comunicação ela é importante, toda intenção comunicativa ela é validada, a criança passa a falar. Tardiamente, 7, 8, 9 anos, mas passou a falar. Caramba! É lindo. Eu imagino! É emocionante. Imagina o orgulho. É emocionante. É impagável viver isso na vida de uma criança e da família, porque impacta e transforma a vida de todo mundo. Caramba. Conta um pouquinho do processo, então. Vamos lá. A escola, ou a família te achou, ou a escola te indicou. Como é que você começa essa conversa? Como é que você começa a entender o diagnóstico, as necessidades? Eu faço tudo fora do protocolo. Adoramos! Tudo fora do protocolo. Os encaminhamentos vêm por médicos, né, que conhecem o meu trabalho e fazem a indicação para a Renata, fono e para a clínica levar. Vem de profissionais de dentro da escola, não necessariamente o coordenador, diretor, orientação, mas um professor amigo, das próprias famílias, recebo bastante encaminhamento das próprias famílias, e tem família que procura via rede social. Quando essa família liga para marcar essa avaliação, já é diferente logo de cara, porque eu peço para vir todo mundo. Vem o pai, vem a mãe, vem a criança, vem o irmão. Todos são inseridos dentro do setting terapêutico, onde nós vamos interagindo. E aí, numa conversa que parece simples, despretensiosa, onde a família me apresenta aquela dor, aquela demanda a ser trabalhada, eu vou observando todo o sistema familiar e a criança. E aí eu consigo, desse único contato, trazer para a família qual é o protocolo, se vai ser só fonoaudiologia, se eu vou ter fonoaudiologia com outra área associada, qual é o protocolo que vai ser apresentado para aquela família para que a gente consiga a reabilitação. Tá, deixa eu entender uma coisa, porque assim, você me falou muita coisa que é mais da psicologia do que da fonoaudiologia específica. Tá tudo integrado? Qual que é a diferença? Eu acredito nessa integração. Foi por isso que eu fui buscar a inteligência emocional e tô iniciando agora uma pós em psicanálise. Eu sempre fui muito da área da neurociências, cérebro, funcionamento cerebral, cognição e linguagem, só que eu tenho uma pessoa na minha frente, que faz parte de um sistema familiar. Se eu não buscar formação para me capacitar, para ter um olhar integrado de tudo que ela é e do que ela faz parte, o meu tratamento não vai ser bom. Vai ser só mais um igual a um monte que a gente tem por aí. E você consegue fazer essa análise, essa psicanálise, eu vou dizer assim, quando você junta a família inteira, eu acho que é mais interessante ainda, porque você fala, bom, o foco aqui é fono na criança. Vamos trazer todo mundo? Vamos entender o problema dessa família? Até porque, assim, normalmente, a base da fonoaudiologia está relacionada à comunicação. Seja uma falha porque não fala, seja uma falha porque não aprende, seja uma falha porque não está ali se alfabetizando corretamente, envolve comunicação. Então, eu acredito que o diferencial maior é que eu não vou olhar a falha, eu vou olhar a comunicação como um todo. E de que maneira esse sujeito se comunica, tanto na vida lá fora, na escola, no meio social do qual ele faz parte, mas principalmente dentro do contexto familiar. Eu já recebi criança que chegou lá e o pai falou assim, não fala nada. E aí eu vou observando como a família conduz comportamento. Por exemplo, a criança é sempre prontamente atendida. Ela não tem a necessidade de falar. Eu entro na brincadeira da criança, do que ela pegou, a sala tem muito brinquedo. Tem muito brinquedo. Eles mexem em tudo, tem liberdade para fazer o que quiser. A criança nunca falou. Eu sento com a criança para fazer uma intervenção e coloco uma condição, dentro de uma técnica, né? Mas uma condição dela falar, ela tem a intenção comunicativa. Um dá sai, um a sai. Então, assim, como é que ela não fala? Vocês não estão dando espaço para que ela possa entender a importância disso. Nunca precisou falar, por que ela vai falar? E aí, na minha humilde opinião, não tem como trabalhar desenvolvimento cerebral sem entender quem é o sujeito que está na sua frente. E, em momento algum, eu vou invadir a especificação de um outro especialista.
Quando tem casos mais específicos que eu preciso de um olhar especializado, eu tenho lá na clínica psicólogo, terapeuta ocupacional, arteterapeuta para atuação junto comigo. Mas eu entendo que é obrigação de todo profissional da área da saúde enxergar esse ser humano como um todo. E você acha que... bom, a família é diretamente relacionada a isso. A família é diretamente relacionada a isso. E quando você pega esses casos, depois eu vou perguntar mais específico, um caso, outro, uma fofoquinha aqui, outra ali, mas quando você pega esses casos, você acha que o problema maior tá na família ou na escola? Que a gente já deixou esse assunto da escola lá pra trás, mas na família ou na escola? Sempre na família. Sempre a na família família. é a base, tem os desafios com a escola, mas a família é a base. Se eu consigo ressignificar esse sistema familiar de forma mais saudável, eu mudo muito a criança. E aí, automaticamente, ela vai para a escola, ela vai para o mundo, ela vai para a sociedade de outra forma. Como é que a escola lida quando... a escola consegue entender um problema familiar? Quando a criança tem um problema de comunicação, ela consegue entender que a família está diretamente envolvida? Que pergunta difícil. Você tem certeza que você quer que eu responda? Eu gostaria. Se for polêmica, melhor ainda. Eu acho que a escola não quer mais entender. A escola está um pouco cansada, saturada, porque são muitas famílias, cada família com a sua questão, todo mundo querendo atenção exclusiva, e o caminho que a escola encontrou para poder não perder o controle não dá muito espaço para essa escuta, e aí encaminha de balde para os espaços terapêuticos. Eles abriram mão mesmo dessa acolhida. Então, a família reconhece que existe uma demanda, que a família precisa ser trabalhada, mas não é mais nossa responsabilidade. E aí encaminham a criança para a terapia. Tá, mas você acha que a escola tem alguma responsabilidade? Eu acho que a escola poderia trazer mais projetos, sim, com os pais dentro da escola, pensar menos em conteúdo e trabalhar mais vivências mesmo com essa família. Entendi. E aí acaba que, não consigo lidar com essa criança não consegue se encaixar nesse padrão, vai tratar fora, e aí a criança, quando chega fora e você fala, não, essa criança não tem problema, insere ela de novo na escola. Tipo, é isso, basicamente. É isso. E aí, assim, as escolas, eu tenho bons relacionamentos. Então, as escolas... Você deve ter uma paciência. Eu tenho. É que, assim, primeiro me acham maluca, mas depois que entendem e veem o resultado, vira uma relação muito gostosa e respeitosa mesmo de trabalho em conjunto. Então, quando eu volto para a escola acolhe muito as minhas orientações. E aí, nós vamos conseguindo trabalhar o tripé: família, escola e terapia. Mas eu queria mais, porque assim, tem muita criança que está indo para o espaço terapêutico e permanecendo por muito tempo no espaço terapêutico sem necessidade. Esse trabalho não tinha que estar acontecendo dentro do espaço terapêutico. Sabe aqueles casos que nunca tem alta? Por exemplo, eu tenho uma família que eu dei alta para uma criança com síndrome de Down. E a família ficou muito assustada. Como assim? Ele tem síndrome de Down, ele vai precisar fazer fono para sempre. Eu fiz assim, lógico que não. Hoje ele é um jogador de futebol dentro do Corinthians. Ele treina dentro do time para crianças especiais dentro do Corinthians. Eu falei, ele tem que ir para a vida. E aí a escola também deu todo o respaldo, fez as adaptações que tinham que fazer, mas foi uma família que eu fui trabalhando com ela a reabilitação para a vida. Que aí quando você pensa na vida, a escola também sai de fora, assim, né? Porque a escola quer só o padrãozinho. Que tá totalmente desatualizado. E super interessante isso. Você acha que, assim, por exemplo, principalmente uma criança com um transtorno, alguma coisa que nem esse seu paciente, você acha que tem muita proteção em volta de, tipo, nossa, como assim você vai dar alta? Você não vai mais nos ajudar a cuidar dessa criança? É proteção? É super proteção? Medo. Eu sinto mais como medo mesmo do que fazer, já que o protocolo que nos disseram quando eu descobri que ele tinha síndrome de Down era que ele teria que fazer terapia a vida inteira. Então, é algo que é sem fim, sabe? Não consegue... Nossa, é pesado isso que eu vou falar agora. Se você não traz a consciência para essa família que aquele diagnóstico não é limitante, por maior que sejam os desafios que você vai encontrar no mundo para inserir o seu filho,
com o diagnóstico, se você não deixa de olhar para o diagnóstico e apostar que dentro daquilo que ele escolheu, ter prazer em fazer, ele pode se desenvolver, você não sai do buraco, você não sai do casulo. Então, você sempre vai ter que estar preso a um lugar para poder dizer para você, como pai, como mãe, que o seu filho é capaz, sim, independente do diagnóstico que ele tem. Caramba. E é aquela história do, eu tive um filho e eu vou ter que viver a minha vida inteira em prol deste filho. Matou o filho. Matou o filho. E a mãe. E a mãe, a família toda. Porque a mãe nunca mais vai fazer nada. Pede demissão, porque agora eu tenho um filho especial e eu tenho que viver por este filho. Exatamente. Eu tenho um grupo, né, de cuidado dessas mulheres, das mães, avós, tias, amigas. E dentro desse grupo que eu criei, foi para empoderar essa mulher, para que ela seja sábia dentro desse discernimento do que decidir sobre a sua vida e sobre a vida do seu filho com um diagnóstico, qualquer que seja. Eu tenho mães que estão voltando a estudar, se formando terapeutas, estudando, voltando para o mercado de trabalho e se tornando terapeutas únicas, na minha opinião. Porque antes de ser uma terapeuta da área da saúde, ela é uma mãe que viveu tudo isso. Caramba! Então, eu dou um super apoio para essa mulher se olhar e conseguir se enxergar para conseguir enxergar o seu filho muito além do diagnóstico. E criar pra vida, que é pra isso que a gente tem que... criar pra vida. Não importa o que você tenha. De algum jeito você vai ter que se virar. Porque... aí sair da superproteção. Cara, vai. Não vai estar aqui pra sempre, né? Exatamente. Eu anotei aqui, é o Plenitude por Elas. Plenitude por Elas. Conta um pouquinho sobre esse projeto. É um grupo, conta um pouquinho. Esse projeto começou numa brincadeira. Preciso presentear as minhas mães. Mães, avós, tias, que cuidam dessas crianças e que abriram mão delas. E aí, infelizmente, esse encontro só acontece a cada 2 meses, porque falta braço para dar conta disso tudo, né? Eu tava te perguntando aqui quando que você dorme, mas eu trabalho em torno de 16, 17 horas por dia, que eu amo o meu trabalho. Então, não me cansa mesmo, não falta energia mesmo para estar ali dedicada. E aí, a cada 2 meses, nós temos os encontros. Eu posso depois deixar o link, é aberto. Hoje tem 225 mulheres no grupo. E aí, eu faço um café para elas e levo vivências de inteligência emocional, amor próprio, perspectiva de vida, para que elas possam se ressignificar e elas, ressignificadas, olharem para esse filho de outra forma. E melhora tudo, melhora essa mãe, melhora o processo terapêutico da criança, melhora tudo. Você faz um AA ali com as mães. Com as mulheres da família, na verdade. Com as mulheres da família, amigas dessa criança, mulheres próximas. Sempre mulheres. Sempre mulheres. Cadê os homens nessa história aí? Não... O que eu vejo, tá? Porque as mulheres... É muito comum os homens abandonarem essas mães e essas crianças quando recebem um diagnóstico. Ou o homem culturalmente entra muito naquele papel do provedor, aonde a mãe pede conta do seu trabalho, deixa de viver os seus sonhos para poder se dedicar integralmente a essa criança. Então, os pais pedem para mim, tem que fazer um para a gente também. Mas eu entendo que a mulher, a força feminina, é muito grande. A mulher é muito sábia, a mulher tem um empoderamento gigante. Uma mulher de fé, eu vou falar de espiritualidade porque eu também não sei caminhar sem trazer a minha fé, a minha espiritualidade dentro do meu trabalho científico, né? Uma mulher é capaz de transformar tudo à sua volta, quando ela entende da preciosidade que é ser ela. Então, o meu trabalho é com elas, porque elas vão se mudar, vão se transformar e automaticamente, naturalmente, transformam todos em casa. Você já teve exemplos, assim, de mulheres que mudaram muito, assim? Como elas eram antes, como elas ficaram depois desse... Nossa, eu tenho muitos exemplos, muitos relatos. Eu tenho mulheres que eram abusadas pelo marido, sofriam relacionamentos abusivos e tomaram a decisão de sair de casa, tomar a frente da sua vida financeira, assumir sozinha os filhos e construir tudo de novo, abrir mão de casa, estabilidade financeira, para começar do zero
estão super felizes e encorajando outras mulheres a saírem dessa situação. Eu tenho mulheres que tinham deixado de se olhar, de se amar e voltaram a se cuidar, estão mais felizes e automaticamente essa criança também mais feliz no processo. Fica tudo mais leve, sabe? Tudo flui mais. E mulheres que fizeram transição de carreira, que trabalhavam em banco, trabalhavam em outro setor e saíram, foram fazer o que gostam, estão trabalhando na área da saúde. Muitos movimentos legal, lindos. Né? É interessante, né, como a gente acaba mudando, a gente, né, você, acaba mudando todo mundo, a família inteira. A família A inteira. estrutura familiar. A gente também, eu incluo você, essa oportunidade que você está me dando de falar o que eu vivo ali na minha bolha é grandiosa demais, porque com certeza alguém vai ouvir e vai falar, preciso disso. E eu vou estar ali à inteira disposição para poder contribuir, orientar. Eu tenho o projeto Fono para Todos, né? O projeto Fono para Todos é para atender famílias, mães de vários lugares do Brasil todo, ou até mesmo fora do Brasil. Tenho atendido algumas famílias brasileiras que estão morando fora do Brasil, para poder orientá-las e direcioná-las de outras maneiras, que não só o processo terapêutico, que você possa ali dentro do seu sistema familiar repensar e reconstruir ações para mudar todo mundo. Sempre esses projetos com uma criança que precisa de um tratamento de fono. Acaba chegando dessa forma. Mas, por exemplo, a mentoria emocional eu não preciso única e exclusivamente fazer só para pais. Eu posso fazer em você. Tá. E você tem esse tipo de público? Chega em você? Hoje está mais relacionado aos pais, por conta Tá. da clientela da clínica mesmo. Minha demanda já é gigante de Imagina. agenda. Então, acaba vindo as pessoas da demanda mesmo. Tia, avó, mãe, pai, mas dessa própria criança. Porque eu não abri esse leque ainda de divulgar para fora do meu espaço ali, da minha bolha, né? Porque você não conseguiu ainda duplicar o seu tempo suas horas diárias. E formar equipe com essa visão de propósito, de não vender terapia, mas de realmente reabilitar e transformar diagnósticos e vidas é difícil. Então eu acredito que estou caminhando para isso, estou lutando para isso também. Que a hora que eu conseguir ampliar, hoje eu tenho 15 meninas comigo, né? 15 terapeutas de especializações variadas. Quando eu conseguir ter uma equipe maior, aí automaticamente a gente vai conseguindo dar conta de mais demanda, Você explica um pouquinho hoje sobre o espaço, como é que chama o espaço? Elevar. Você tem a clínica e o espaço, são duas coisas separadas? A clínica chama-se Espaço Elevar. Ah, tá bom. A clínica chama-se Espaço Elevar, porque eu queria que fosse um espaço de transformação e elevação, onde eu não vou trabalhar a doença, mas eu vou trabalhar a possibilidade de ressignificar aquele diagnóstico, que ele venha para te trazer aprendizado para o paciente, para a família, e que você possa construir a sua forma de ser no mundo. Tá, então deixa eu entender uma coisa. Você tem lá a sua clínica, você tem o seu paciente, a criança ou a família que vem, único, que você atende exclusivo ali. E você contou lá no começo do episódio, quando você junta duas crianças de um outro tipo de terapia, que eu já nem lembro o que é. TO de integração sensorial, terapia ocupacional de integração sensorial. Quando que você identifica que você vai juntar terapias diferentes ou juntar crianças com necessidades diferentes? Normalmente eu trabalho com habilidades e inabilidades. Então eu quero melhorar a sua comunicação. Eu sou excelente em comunicação. Eu vou trazer eu, que tenho mais facilidade na comunicação, com você que tem menos. Só que você tem uma destreza motora muito maior que a minha. Então, eu vou juntar essa inabilidade e habilidade para que juntos eles encontrem um caminho de resolução de problemas. Então, são brincadeiras onde eles precisam resolver uma pegadinha, um dilema e construir um resultado junto. Ninguém ganha se não for junto. Entendi. Ninguém ganha se não for junto. Ou todo mundo perde ou todo mundo ganha. Ou todo mundo perde ou todo mundo ganha. O que acontece? Eu tenho lá terapeuta ocupacional, psicóloga ABA, psicóloga cognitiva comportamental, neuropsicóloga, arte terapeuta, psicopedagoga, neuropsicopedagoga,
professora, educadora de musicalização. Então, nós também estamos o tempo inteiro conversando para que a gente vá identificando junto o momento ideal de fazer essa sessão compartilhada, essa vivência. E aí talvez você identifique uma coisa, fala, pô, ó, tem uma profissional aqui que pode te ajudar. Eu tô vendo uma deficiência, mas existe uma outra deficiência dessa criança. Exatamente. E aí, mesmo que esse paciente não seja do setor de psicologia, por exemplo, juntou lá eu e a psicóloga fez uma observação desse meu paciente de fonoaudiologia. Mesmo não sendo do setor de psicologia, ela tem assessoria e recebe orientação da minha profissional para poder fazer a ação necessária ali para trazer aquela habilidade. Então, um paciente seu ganha lá 15 profissionais. De forma integrada. O tempo inteiro a gente está conversando e olhando. Todo mundo sabe e conhece o histórico e a vida de todos os pacientes. Gente, que demais. Isso é propósito. A gente não trabalha com doença lá, a gente trabalha com o propósito de transformar vidas. Fala de novo a terapia que você tinha falado, TO? De integração sensorial. Explica isso aí pra gente. É uma sala muito legal que dá para brincar muito e trabalhar todas as suas sensações e habilidades sensoriais. Eu acredito muito no corpo em movimento. Independente da inabilidade, do transtorno presente de linguagem e cognição, um corpo em movimento traz saúde cerebral. Não só saúde física, de um corpo bonito, peso ideal, coração batendo do jeito que tem que bater certinho, ele traz uma melhora de funcionamento cerebral. E a TO de integração sensorial, dentro dessa sala sensorial cheia de sensações, ela consegue trazer práticas terapêuticas onde você vai trazer uma habilidade cognitiva sendo aplicada simultaneamente com esse corpo em movimento. É de praxe lá na Elevar também, ter poucas horas de terapia. Eu tenho pacientes com 2 horas de terapia semanal. Autista, casos complicados, 2, 3. Acho que o paciente que eu tenho mais são 6 horas, mas ele tem ali 4 profissionais de especialidades diferentes trabalhando com ele por semana. Eu indico muito esporte também. Então, a TO de integração sensorial é um espaço que eu consigo trazer dentro da clínica para trabalhar esse corpo em movimento. E aí temos as parcerias também com escola de tênis, escola de natação, para ter esse olhar do social, da vida, né? Mas esse corpo em movimento para trazer melhora de desenvolvimento cerebral. Qual a idade média do pessoal do espaço? Nossa, difícil isso, porque eu atendo criança bebê, às vezes com dificuldade de amamentação, até idoso. Eu não tenho uma... O fluxo maior, a demanda maior é entre 3 e 19 anos. Mas eu tenho... 3 e 19, é um range enorme. Enorme. É tipo, criança que mal anda Enorme. com adultos indo pra vida profissional. É. E aí tem o meu idoso também que chega com quadros de demência, ou um trabalho mais direcionado para memória operacional, para um treinamento de um envelhecimento cognitivo mais saudável. A gente falou um pouquinho sobre disfagia, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Explica pra gente o que é, porque eu falei disfagia, mas é que o Thiago não tá aqui pra falar, mas do que você tá falando? O que é? Explica pra gente. A disfagia, bem basicamente, é uma alteração na habilidade nata de engolir, de se alimentar. Então, eu tenho bebês com incoordenação na sucção que vão para orientação, eu tenho crianças com paralisia cerebral que precisam de indicação de sonda, eu tenho crianças que nasceram com algum tipo de má formação e usam a sonda interal ou a sonda gástrica para poder se alimentar, e aí você entra com um trabalho de reabilitação. Ou voltar a comer normalmente, que existem casos que a gente consegue, ou de forma qualificada, determinar qual é a consistência segura para esse sujeito se alimentar. Então, é um pastoso, é um líquido espessado, temperatura desse alimento, para garantir para ele o bem-estar de conseguir se alimentar via oral e não só via um alimento industrializado através da sonda. E isso, você falou de crianças que nascem com alguma deficiência... ou alguma coisa pode causar isso no meio da vida? Pode. Eu tenho crianças que tiveram meningite, e aí por alguma lesão cerebral apresentam,
idoso vai idoso. desenvolvendo muita alteração de deglutição. Eu tenho idosos que chegam lá com aquele pigarro constante, e aí você vai fazer uma avaliação, ele tá com riscos de disfagia. E aí você consegue entrar com exercícios vocais, exercícios musculares e trazer de volta para aquele idoso a qualidade e a segurança em voltar a se alimentar. Você sabe que eu tenho história na família, né? Até uma pergunta. O meu avô, ele teve um AVC, eu imagino que seja isso. Isso. E ele perdeu a habilidade de falar. Mas só falar. Então ele lembrava da gente, ele mostrava que ele estava lembrando. Ele não conseguia escrever também direito, ele sabia as letras, mas não conseguia juntar as letras. Só que ele não falava. Como é que a pessoa ela consegue raciocinar e não consegue emitir o som corretamente, assim? Vou explicar de um jeito bem simples, tá bom? O que ele teve, pelo que você tá me falando, foi uma afasia de Broca, ou afasia de Broca, cada um fala de uma forma, né? Eu chamo de afasia de Broca. Cada área do seu cérebro é responsável por uma função e uma habilidade cognitiva. Eu tenho a área do cérebro que é responsável por receptividade dessa comunicação, e eu tenho a área do cérebro responsável pela evocação dessa comunicação, que é a fala. Então, eu posso, dependendo da onde foi a minha lesão do AVC, aonde foi que ficou lesionado no cérebro, aonde teve essa hemorragia, né? Porque o AVC é isso, Sim. é uma hemorragia de sangue no cérebro. Ter um cara que manteve a habilidade dele de receptividade, de compreensão de tudo que é falado, mas ele perdeu a habilidade evocativa, que a gente chama de afasia de Broca. Então, ele não consegue falar, ele perdeu essa habilidade, provavelmente outras motoras também. Normalmente, traz uma diferença no caminhar, traz uma diferença na coordenação. Tem pacientes que não conseguem ler também. Aí, tudo aquilo que é de uma demanda maior motora, esse paciente que teve, infelizmente, o AVC, ele perde. E todo mundo, de qualquer idade, inclusive criança, pode ter um AVC. Ah, é? É. E o que pode causar? Tem criança que tem uma predisposição, já recebi criança de 9 anos de idade que teve, estava tomando banho em casa e teve, era uma predisposição familiar mesmo, não tinha nada assim que justificasse ela ter tido, mas normalmente uma não vida saudável, um fumante, um cardiopata ou a própria idade, depende muito de como você constrói a sua história na vida em termos de saúde. Mas criança seria só por... É muito raro, mas raro, pode né? acontecer. Eu já ouvi falar também. Pode acontecer. Já ouvi falar de raro, mas adolescente que morreu acontece. assim. Sim, sim. Não, é engraçado porque meu avô, ele era muito rígido, né? E ele, sem falar, ele conseguia dar bronca na gente. Ah, a intenção não perde jamais, né? A Ele era intenção não demais. perde. Isso é uma forma de comunicação, né? Que é o que eu acredito quando eu trago para reabilitação. Se eu tivesse atendido o seu avô, eu iria validar essa intenção de comunicativa que se manteve presente e ia trazer um programa de reabilitação de praximotora para tentar trazer de volta essa reabilitação, esse domínio. Numa lesão dessa, tem como voltar? Depende do tipo de AVC, depende da extensão, aí é uma crítica mais em equipe mesmo, aí precisa ver exame precisa entender. Não dá pra ver mais. Mas tem gente que volta, tem bastante gente que volta. Eu imagino, né? E aí fono, fisioterapia, tudo. Isso. Você tem fisioterapia lá também? Eu tenho uma parceira de fisioterapia que atende no andar de baixo, que ela é maravilhosa, a Bianca. E aí a Bianca atende muitos casos meus de fisioterapia. E encaminho muito paciente para prática esportiva. Entendi. Porque daí eu já trabalho o corpo em movimento e trabalho a interação dele num ambiente não preparado para as adaptações, sabe? A escola de natação com todo mundo junto, pula aí na piscina e se vira. Uhum. A escola tem as informações, recebe as orientações de como lidar com essa criança, né? Mas ele é tratado como os outros. Diferente dessa necessidade toda que se tem hoje na escola com um monte de adaptação. Tem criança que precisa, mas eu falo que essa adaptação não deveria ser ad eterna, porque a escola vai terminar e não é esse tipo de adaptação que esse cara vai encontrar na vida, na faculdade. Ele vai ter que, em algum momento, vai ter que se virar. Então que a gente possa ensinar isso antes.
Teve algum paciente que você tratou, deu alta, e por algum motivo, ou na escola, ou na família, teve que voltar depois? Não digo começar do zero, mas que retrocedeu alguma coisa? Não vivi isso recentemente, assim, foi o único caso que eu tive. Normalmente volta para me visitar ou para indicar alguém. Mas eu vivi isso, vai fazer 3 semanas. Uma menina que eu dei alta para ela, uma graça, estava indo super bem, veio por conta de fala errada. Corrigimos rapidamente a fala errada. Eu trabalho linguagem oral e escrita. A menina já tinha, por interesse próprio, se alfabetizado. E aí ela trocou de escola. E aí ela teve uma situação de bullying dentro da escola. E aí ela precisou voltar 8 meses depois, quando os pais descobriram o que estava acontecendo. E aí ela foi tendo perdas de desempenho importante dentro da escola e na vida. Quando eles descobriram o que tinha acontecido, eles voltaram para mim. Olha como o espaço é cheio de afeto, né? Além de ciência. Quando ela chegou e me viu, ela contou tudo o que ela tinha vivido. E eu tô falando de uma criança de 7 anos. Olha. Ela contou tudo o que ela tinha vivido. E aí, quando ela se viu pertencente ali, né, a um espaço de segurança, nós fomos reconquistando essas habilidades de novo. Nós estamos no 3º atendimento. A fala já voltou ao normal, a escrita já voltou ao normal. Agora eu já vou começar a trabalhar com ela o desmame mesmo. Ó, não era sobre você, foi sobre algo que aconteceu. Você é capaz, você tá fortalecida, volta e vai viver. Isso não te representa Isso e não você te representa. Entendi. É. E fala errada, quando você fala errada, é tipo trocar R por L, que é o que a gente conhece como um. Esse é o mais básico e o mais fácil também. Tem criança que com 2 atendimentos sai falando. É o mais básico, É o mais... cebolinha, tipo, é a única coisa que eu comum. imagino. Mas eu tenho crianças que chegam a trocar o quadro de consciência fonológica todinho, troca todas as letras. Eu tenho criança que fala tipo Minions. Minions, chega falando e aí você vai organizando todos esses sons. Troca o quadro, como é que é quadro do quê? O quadro inteiro de consciência fonológica. Consciência troca todos os fonológica. sons. Consciência fonológica, por exemplo. A gente tem aqui a ideia, né, de que eu falei bala e rapidamente você compreendeu que eu falei bala. Mas, na verdade, o meu cérebro faz desta forma. B, A, L, A. Que são todas as nossas letras e todos os sons representativos dela. B, C, D, S, J. E aí tá tudo bagunçado, tá trocando tudo. E aí eu preciso ir organizando toda essa habilidade de consciência fonológica. Eu tô imaginando uma criança chegando e você tentando entender o que ela tá falando. É divertidíssimo, porque daí eu tenho que fazer um entendimento da linguagem não verbal, do corpo. Entendi, pra poder se comunicar com ela. Se comunicar com ela e fazendo o rastreio e mapeamento de quais são essas letras que ela tá trocando e trazendo pra ela essa reorganização. Caramba, você vai estudando o funcionamento da comunicação dela. Sim. Até corrigir o caminho. Até corrigir o caminho, sempre validando quem é esta criança que está na minha mão, como ela se comunica e o que ela gosta. Trazendo para ela também esse autoconhecimento. Gente, que demais. Eu amo. Que legal. Adorei. Agora, peraí. Agora, por que a criança bagunça o quadro fonológico? Existem casos de família que não validam mesmo comportamental, não validam a comunicação, não incentivam essa comunicação sem perceber, trazendo tudo pronto para essa criança, mas normalmente está relacionado aos aspectos motores de fala ou, futuramente, essa criança apresenta características de um TDAH, de um TDL, de algum tipo de transtorno. Só que quanto mais cedo essa família chega, é até legal quando tem essas características e chega lá porque não está falando. Porque quando eu consigo identificar que ela vai desenvolver o TDAH ou o TDL, eu consigo já rastrear e trazer para ela as ferramentas delas, características dela, para ela conseguir lidar com as habilidades que ela precisa desenvolver, independente do transtorno. Então, você consegue identificar, às vezes, antes do transtorno aparecer e ser diagnosticado. Sim. E já tratar e
aí ele acaba aparecendo no futuro ou não? Às vezes aparece sim, mas bem mais amenizado. Eu vivo muito isso lá. Então, por exemplo, chegou uma criança pra mim sem falar nada. O pai só sabe isso, que ela não fala. Eu vou fazer toda essa análise do Idade, porquê. vamos lá. Que idade que é 3 normal a anos. criança começar a falar? 2 anos. 2 anos a criança tem que estar Tá. formando frases. Tem. Na minha opinião, tem. Se Tá não bom. estiver falando, se não tiver intenção comunicativa, se não conseguir se fazer entender, já procura orientação de um bom profissional para estimular esse ganho de habilidade comunicativa. Tá. Aí essa criança chega lá com 2 anos, 2 anos e 3 meses. Eu vou fazer todo esse estudo, vou entender qual é o déficit ali, vou trazer o protocolo e o programa de reabilitação. Que no meu caso não existe um único, porque eu estou validando quem é essa criança, quem é essa família. Então ele é especificado para essa criança. Não seguimos pra essa protocolos família. traduzidos. Não, graças a Deus. E aí, essa criança, ela faz todo o trabalho, e aí eu dou alta para os pais, às vezes em 1 ano, normalmente de 8 meses a 1 ano e meio. Algumas levam um pouco mais de tempo, mas no máximo 2 anos. E aí eu oriento esses pais, quando essa criança fizer 7 anos, nossa, eu vou falar outra coisa polêmica. Só quando ela fizer 7 anos, ir para uma avaliação neuropsicológica. Não fazer essa avaliação antes dessa idade. Mas a escola vai pedir. Se a criança é bagunceira, a escola vai falar, você precisa medicar esse seu filho. Desobedece. Eu falo para os meus pais, desobedeça. Desobedeça e não faça isso e vai buscar a estimulação, a reabilitação. Eu cansei de ver na clínica, cansei de ver na minha prática clínica, crianças que chegam diagnosticadas com 3 anos, você faz todo o trabalho de reabilitação e aos 7 vai para avaliação neuropsicológica. Já tive criança que bateu na trave de TEA, já tive criança que bateu na trave de TDAH, mas não deu. Bater na trave não é ter o diagnóstico. E não é justo rotular essa criança com esse diagnóstico. Ela só foi melhor estimulada, compreendida, ensinada a encontrar o melhor caminho de desenvolver aquela inabilidade que ela tem. Vamos falar sobre esse diagnóstico errado, muito precoce. 3 anos, meu filho era muito bagunceiro, a escola mandou eu levar sei lá, em algum lugar. Um psiquiatra na neuro, porque ele é hiperativo. Isso. Aí a escola, realmente, ele tem TDAH, ele tem não sei o que, não sei o que lá, vamos medicar seu filho. O que isso... E assim, errado, tá? É um diagnóstico errado, não é realmente um diagnóstico correto. O que isso traz na consequência da criança? Qual é a consequência que isso traz na vida da criança? A morte. Primeiro porque ela assume um lugar que não é dela. Primeiro porque ela tá tomando uma medicação da qual ela não precisa. E aí ela passa a ser limitada. Ela passa a ser vista de uma forma que, na verdade, ela não funciona, ou que ela funciona naquele momento, mas ela poderia ter outras formas de desenvolver a sua habilidade. Você inibe o desenvolvimento de algumas coisas? 1000%. Jura? 1000%. Um diagnóstico errado é algo criminoso, na minha opinião. Você acha que tá rolando muito? Muito. Tá muito na moda, né? Tá muito na moda. Até porque dentro da escola, um diagnóstico te traz benefícios de facilitações. Já que ela lá é a criancinha doentinha, deixa ela lá. Exatamente. Então, assim, tem muito pai buscando laudo e buscando nome para não ter que enfrentar os desafios de realmente reabilitar o seu filho. Por que esses médicos estão fazendo isso? Não pergunta isso para mim. Desculpa. Meu Deus do É mais céu. fácil? Não, é a indústria farmacêutica. É a indústria farmacêutica. É a indústria farmacêutica. Doença vende remédio. Remédio faz muita gente ganhar dinheiro. Poxa, mas o médico, ele não tá lá pra curar? Ou diagnosticar? Moralmente deveria. E ele acaba caindo na história da indústria farmacêutica. Ele vira vítima do sistema. Você encontra poucos médicos que vão ali olhar para você, querer entender quem é você. É mais fácil dar um remédio. É mais fácil dar um remédio, que aí atende o sistema. O pai sai feliz, às vezes, infelizmente, porque aí ele encontrou uma justificativa daquele padrão de comportamento da criança. Ai, agora vai tomar remédio, agora resolve, agora melhora. Mais fácil esse caminho do que eu olhar para mim, eu olhar para o meu sistema familiar, eu olhar quais são as outras possibilidades de trazer saúde para o meu filho, para mim, para minha casa. Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta. Na nossa época de criança, né? Não tinha nada disso. Não, então, exatamente, não tinha. Mas assim,
também eram poucas as crianças que eram, eu vou chamar hiperativas, mas assim, que eram extremamente ativas, que estavam lá no meio da escola, subiam na mesa e não sei o quê. Então, eram poucas, né? A quantidade era menor. O que mudou para hoje ter tantas crianças com comportamentos fora do padrão para que isso tenha virado uma moda? Na minha opinião, informação e tecnologia. A criança hoje, ela tem acesso a tudo, em qualquer momento, em qualquer situação. É uma mente hiperativa. Vai assistir um desenho, ou tá com o celular na mão, ela vai passando o dedo ali, e em minutos ela tem uma gama grande de informações diferenciadas até, né? E aí nós não acompanhamos isso. Eu também acho que tem que ter um limite, tem que ter um direcionamento. Eu não acho que é limite. É direcionamento para o uso da tecnologia com essa criança, sabe? Mas é uma mente muito mais estimulada, com muito mais informação. E que nós, adultos responsáveis, não estamos sabendo como lidar com isso. Aí o que a gente faz? A gente proíbe. Não pode celular, não pode videogame, o adulto usa isso 24 horas por dia, mas a criança não pode. E aí não ensina a criança a trabalhar com isso. Então, assim, vamos lá. A gente teve uma evolução no mundo relacionada à comunicação, informação e tudo mais. A gente entende e compreende e fica com o celular 100% do tempo, mas a gente não sabe como lidar com esta comunicação com as crianças. É isso, basicamente. Isso. E aí proíbe ela de ter acesso a isso, porque é isso que está prejudicando o desenvolvimento dela. Ou acha que ela tem problema porque ela é extremamente ativa. Exatamente. Agora, e não é você, como pai, que é incompetente em entender o seu filho e saber lidar com ele. É a tecnologia que prejudica aquela disfunção. E aí é mais fácil você proibir uma coisa que ele vai usar pro resto da vida dele. Lógico que aí você não tem trabalho para pensar e ter que trabalhar junto com ele para resolver aquilo. Gente, eu tenho tantas perguntas. Eu acho que eu vou marcar uma sessão. Eu tô suando aqui, porque eu tô sendo muito polêmica, mas eu acho que é isso. Eu acho que o pessoal da área da saúde precisa trazer o paciente e a família para participação ativa desse processo. E não ficar vendendo terapia e isso virar um comércio de transtorno, um comércio de facilitação, um comércio de medicamento, onde ninguém se reabilita. Fica todo mundo escravo desse sistema gigante. Tá, vamos lá. Você falou que você é contra proibir. Eu sou contra proibir. Qual é a solução? Eu sei que não existe uma solução, não tem protocolo e tal, mas quando que eu identifico que a criança, sei lá, pode ser por faixa etárias diferentes, tá mais do que o necessário e consumindo conteúdo que não é da idade dela ou pra, né, a quantidade ideal, quando que o pai pode falar assim, gente, isso aqui está fora do comum? Quando ele estiver presente nesse processo. Se o pai, ele só entrega essa tecnologia para a criança e não está ali com ela, visualizando e conversando sobre o que essa criança está fazendo, ele não tem que entregar mesmo para essa criança esse acesso a esse conteúdo. Agora, se ele está ali junto com ela, ele está participando, ele sabe o que ela está vendo e eles estão conversando, qualquer desenho da Disney traz uma moral de aprendizagem para a vida. Então, se ele está ali participando ativamente desse processo, não tem problema nenhum essa criança estar assistindo um filme ali no celular, desde que ele esteja presente, desde que ele esteja ativo nessa vivência. YouTube e TikTok, que são vídeos curtos, que já alterou a nossa química aqui cerebral há muito tempo, que fica passando assim, musiquinha, flashes e coisa. Isso afeta. Isso é muito diferente do vídeo da Disney. Isso afeta, e para criança você não vai encontrar conteúdo para isso. Você vai encontrar coisas perigosas para criança, infelizmente, principalmente dentro do TikTok. Agora, videogame, jogos, desenhos monitorados e você participando, tem muita coisa legal de tecnologia. Óculos de visão 3D, que dá para você trabalhar várias habilidades cerebrais ali. Só que tem que estar junto, o pai tem que estar participativo. Só que tem que ter conteúdo, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, tem que ter algo a ser construído sobre aquilo que você está vivendo. O que os pais fazem ou se doam de tempo para construir junto com os filhos? Hoje. É uma pergunta. Pai, o que você constrói com o seu filho de qualidade hoje na sua rotina do dia a dia? Não tem. É mais fácil entregar um celular e resolver os seus próprios problemas. Ou não olhar.
para aquela dinâmica da casa. E assim, a criança, quando que... assim, a criança está lá precisando de atenção. Você não tem este tempo para dar para a criança. Ou você não quer ter, ou paciência. Então, o que você faz? Você entrega o celular. Isso. Esse é o problema. O problema da tecnologia é a não participação ativa desses pais. Você usa a tecnologia visual? Muito. Eu tô atrás agora de um óculos de realidade virtual, porque infelizmente é muito caro, que eu quero. Mas é difícil de investir, né? Quando você trabalha de forma honesta, você não fica milionário nesse país. Você só trabalha muito, remédio, né? Mas você não fica, porque você não é escravo do sistema, você não tá ali para vender terapia, vender medicação, vender essas coisas, então fica mais difícil de ganhar dinheiro. E um bom óculos do jeito que eu quero é um investimento aí de 20 a 30 mil reais, né? Mas eu tô namorando um para poder levar. Mas eu uso videogame, eu recomendo videogame, eu indico jogos de aplicativo para os pais trabalharem com as crianças, mas tem que estar junto. Entendi. Não é para entregar para a criança e fazer outra coisa, é para fazer junto. Deixa eu ir para a pergunta polêmica, senão eu nunca mais vou para a pergunta polêmica. Gente. Ai, meu Deus, mais? Pergunta polêmica. Nem fui polêmica até agora. Na verdade, eu acho que as conversas foram mais polêmicas do que essas perguntas que estão aqui. Mas vamos ver o que é que eu tenho mais de uma pergunta aqui. Vamos ver. Essa é uma boa. A gente está criando uma geração que não sabe lidar com frustração porque tudo é explicado com neurociência? Nós estamos formando uma geração que não sabe lidar com frustração porque os pais não possuem autoconhecimento. Os pais não possuem? Os pais. A criança é resultado da incapacidade desse pai e dessa mãe se autoconhecer para ter autonomia de direcionar essa criança na vida. Colocar limite, colocar regra, trazer autorresponsabilidade e parar de mimimi. Quando o pai não tem autoconhecimento, qual a chance do filho ter? Nenhuma. E aí você vai criando uma geração. Pacata, eu tenho recebido muitos adolescentes. Eu comecei a trabalhar com 16. Todo mundo queria sair para trabalhar. Todo mundo queria fazer 18 logo para ter a sua carta e poder ter seu carro, ou dirigir o carro do seu pai, da sua mãe, até nem que fosse só para ir até a padaria e voltar com a mãe do lado. A geração de hoje nem desejo em ter a própria carteira de motorista. Eles têm. Para quê? Eu pego o Uber. Alguém faz para mim. E não é culpa de neurociências, não é culpa de ciência nenhuma, é culpa de falta de autoconhecimento dos pais, que foram terceirizando, buscando pessoas para trazer a resposta certa, quando na verdade eles tinham que se conhecer, se aprimorar, se preparar para liderar a vida de outra pessoa e trazer a formação necessária, com autorresponsabilidade desde cedo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é esquisita. Na verdade, assim, se a nossa geração queria trabalhar cedo, eu era uma pessoa que eu queria trabalhar logo, porque eu queria ter meu dinheiro, sei lá, pra comprar as minhas coisas, pra não precisar pedir pro meu pai. Então, a nossa geração era isso. Por que que a nossa geração tá criando uma geração tão sem perspectiva? O que eu acredito, tá? A nossa geração só queria ser diferente dos nossos pais. Mas a gente só era rebelde, é isso? A gente só era rebelde. A gente não tinha propósito. Não tinha propósito. A gente só era... Nossa, muita gente vai ficar brava. Mas na minha opinião é isso. A gente só era rebelde, eu só não quero ser o que meu pai e minha mãe é. Meu pai e minha mãe eram muito rígidos. Eu vou ser liberal. Meu filho vai fazer o que ele quiser da vida dele, do jeito que ele quiser. Eu quero que ele seja feliz, só feliz. Não dá pra ser só feliz. Não dá pra ter tudo ali do jeito que você quer, na hora que você quer. Vai formar um bundão. A nossa geração era isso, né? Pais rígidos formavam crianças, a gente virava hippie, e pais hippies viravam crianças sérias, né? Por isso que eu falo sobre autoconhecimento e o cuidado do sistema familiar. Porque ou você vai fazer exatamente a mesma coisa que seus pais fizeram, ou você vai fazer o contrário. Do outro lado, o oposto. O oposto. E ninguém encontra o equilíbrio necessário para construir relações.
E construir relações começa dentro da própria casa. Quantas pessoas você não conhece que é super legal no trabalho, mas tem uma dinâmica familiar extremamente comprometida dentro de casa? Que é uma pessoa no trabalho e a outra dentro de casa. E por que que a pessoa é assim? Porque ninguém quer olhar para dentro. Essa é a minha opinião. É muito mais fácil culpar o outro, culpar alguém, culpar o governo, culpar a escola, do que olhar para dentro e assumir a autorresponsabilidade, que é de viver e que dirá ainda desenvolver uma outra vida. É a história de quem faz terapia tem que fazer terapia para lidar com quem não faz terapia? Exatamente. Então, por favor, galera, façam terapia, por favor. Todo mundo, agora, procurando terapeuta agora. Sim. Autoconhecimento é necessário. Existem várias formas. Hoje em dia, acho que está cada vez mais presente a possibilidade de você buscar autoconhecimento. E tenho sentido, através da inteligência emocional, muito mais gente buscando esse autoconhecimento. Mas chega lá achando que vai encontrar algum culpado. E não, o culpado é você mesmo. Vamos falar sobre inteligência emocional. Conta um pouquinho sobre a... Porque eu acho que hoje a inteligência emocional tá bem na moda, certo? Muita gente fala. Acho que já teve um tempo atrás mais na moda ainda, todo mundo Sim. estudando muito sobre inteligência emocional, agora deu uma baixada, agora é coach de café com Deus Pai. Isso. Mas, né? É. Agora, mas conta um pouquinho sobre inteligência emocional. Qual que é a sua visão? O que que a gente precisa falar sobre inteligência emocional? O que eu acredito sobre inteligência emocional? A minha formação, a minha vivência está relacionada à Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, onde eu fiz o treinamento, fiz as imersões, fiz a formação. E eu entendo que inteligência emocional é reconhecer as suas emoções, compreender que você é luz e sombra, reconhecer nas suas sombras, nas suas dificuldades, nos seus sentimentos ruins, a possibilidade de aprender com ele e ativar os seus talentos. E trabalhando a trindade. Vou trazer outro assunto polêmico aqui, onde você vai trazer corpo, físico, mente, o seu inconsciente, consciente trabalhando de forma integrada, e o espírito, que é dentro da sua crença, da sua fé, da sua espiritualidade, entendendo que Deus existe e que, independente da minha religião, eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso identificar as minhas emoções para que, de forma inteligente, eu possa fazer melhores escolhas na minha vida. A inteligência emocional, então vamos lá, por tudo que você me falou assim, que acho que as pessoas falam sobre inteligência emocional? Quando a gente fala assim, eu identifico que eu vou gritar porque tem alguém me incomodando, e daí eu paro, penso, e a pessoa acha que isso é inteligência emocional. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional, usando o seu exemplo mesmo. Eu tenho vontade de gritar porque a pessoa está me incomodando. Por que essa pessoa está te incomodando? Essa pessoa está te incomodando porque ela está te mostrando algo sobre você. Por que isso te incomoda? Por que você fica tão incomodado com essa característica? E aí você olha para você e reconhece o porquê daquele comportamento ou aquela emoção te incomodar tanto e ressignifica ela em você. Você traz a autorresponsabilidade. Inteligência emocional de verdade traz autoconhecimento e autorresponsabilidade. Se eu não tô bem, se eu não tô feliz, eu sou o culpado por isso, porque eu não reconheço as minhas emoções, eu não reconheço os meus desejos, eu não me coloco no meu lugar de merecimento e deixo que as pessoas façam comigo o que bem entendam, porque eu tô perdido no meio disso tudo. Eu não sei o que eu quero, eu não reconheço as minhas emoções. Então, a inteligência emocional, para mim, ela está direcionada a autoconhecimento. E entender que nunca é sobre o outro, é sobre você mesmo. Então, se alguma coisa está te incomodando absurdamente em outra pessoa, pare e pensa, por que essa característica me incomoda? Essa característica do outro que te incomoda, ela vai falar sobre você. Uma sombra ou algo que você precisa trabalhar em você, não é sobre o outro. Você acha que tem muito problema com coaches por aí falando sobre inteligência emocional, usando isso de maneira errada? Ah, sim, falando que o mentorado quer ouvir, não que realmente ele precisa ouvir. Que aí vende, né?
vende livro, vende palestra. Eu enfio 5 mil pessoas numa sala e falo lá vai todo mundo ouvir o que quer ouvir, e você é o certo, você tá certo, E aí o as mundo pessoas tá saem errado. chorando. Não acredito nisso. Confio muito no trabalho da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, o Rodrigo Fonseca, que é o presidente da sociedade, né? E aí ele traz essa trindade, né? Então, assim, não dá para trabalhar suas emoções se você não acreditar que existe um amor maior. Não dá para amar outra pessoa se você não reconhecer os seus defeitos e suas qualidades e se amar da maneira que você é. Então, assim, inteligência emocional não é superficial, é superficial, é profundo demais para você ir nesse básico de faz ali uma dinâmica, vive isso e vai sair transformado. Não, ela é uma ação contínua e profunda de olhar para dentro. E personalizada. Não adianta enfiar 5 mil pessoas numa sala. Não adianta. A sociedade faz os treinamentos, né? Tem o treinamento Lotus lá, você trabalha com um grupo até de 100 pessoas, mas por mais que você esteja em grupo, é extremamente individualizado, porque não coloca você para viver uma dinâmica olhando o grupo. Até tem a dinâmica do grupo, mas sempre no final volta para você. Como você sente isso? O que isso representa para você? Você acha que essas, não vou dizer palestras, palestras e dinâmicas e tudo mais, quando são mal feitas, você acha que pode abrir uma caixinha ali que, se não for fechada, pode dar problema na pessoa? Sim, ou se dá, pode abrir a caixinha de Pandora ou trazer uma falsa verdade, que é o que eu acho que é mais perigoso. Não, eu tô certa e todo mundo tá errado, tá vendo? Eu sou vítima mesmo do grupo que eu tô. Vou sair metralhando todo Vou mundo. sair metralhando todo mundo, vou me afastar de todo mundo, né? É muito perigoso, é muito perigoso. É muita responsabilidade guiar alguém nesse autoconhecimento e na mentoria emocional. É muita responsabilidade. Caramba. Ó, a gente já tá andando pro final aqui, já tem mais de 1 hora de episódio, e eu tenho 1 milhão de perguntas ainda pra fazer. Eu quero que você fale sobre espiritualidade, você falou um pouquinho sobre espiritualidade, mas antes disso eu vou fazer um outro quadro. Que é, conta uma fofoca pra gente. Meu Deus do céu! Conta uma fofoca, pode ser relacionada, não precisa dar nome, mas conta algum caso inusitado que você já viu, alguma coisa assim. Eu trabalhei num lugar, não vou falar qual é, Não óbvio. precisa, não precisa. Que eu vi muitos pacientes serem desrespeitados na sua terminalidade, porque o período que ali eles estavam era lucrativo para a instituição. Isso tem, né? Muito. É triste, né? É revoltante. Meu Deus. E tem bastante. É uma fofoca triste, mas é uma fofoca Não, mas real. é uma coisa, é um problema do empreendedorismo, né? É o problema da máquina da saúde, né? É fazer reabilitação de saúde sem ser com o propósito de realmente reabilitar, mas de ganhar com esse serviço. Difícil, né? E se você não souber. E assim, todo mundo vai chegar no fim da vida e vai cair nas mãos de alguém. Exatamente. Um dia pode ser você naquela situação. Se você Mas não ninguém souber quer antes. olhar. Ninguém quer olhar. Caramba, pesado. É. Vamos, então agora pra gente fechar o assunto final aí, pra gente fechar, fala um pouquinho sobre espiritualidade. Espiritualidade para mim é algo que eu não consigo desconectar de quem eu sou e da minha vida profissional. Espiritualidade para mim é acreditar em Deus, independente de religião. Espiritualidade para mim é o meu autoconhecimento e a minha conexão única com Deus, e entendendo que existe essa força maior e permitindo sentir essa força em tudo, absolutamente tudo que você for se propor a fazer na vida, você vai ser bem-sucedido. E além de ser bem-sucedido, você vai ser um canal de multiplicação. Porque essa energia, essa força,
essa fé, essa crença vai contagiar outras pessoas que estão ao seu redor. E aí você tem a possibilidade de viver numa bolha muito abençoada, de muitos milagres, de muitas quebras de padrão para viver situações impossíveis. É bonito. Você já. Você fala sobre uma divindade. Você fala de Deus, você fala falo de uma de Deus. divindade. Você já tratou alguém, uma criança de uma família que não acreditava nisso? Sim. Como foi? A criança é linda, a criança ela se conecta com Deus muito rapidamente. Quando você apresenta para a criança que existe esse Deus, ele imediatamente, na pureza de uma criança, se conecta com essa força e sente. E a família é impactada por ver mudanças repentinas nessa criança. Eu vivi isso a semana passada. Eu tenho um caso na clínica, que foi o que veio aqui para dividir com vocês. Um menino de 10 anos que tem algumas questões com o padrasto. E esse menino estava triste, chateado, não se sentindo merecedor e pertencente, porque ele é o filho do outro casamento, diferente do irmão, que é o filho deste casamento. E aí eu fiz uma reprogramação emocional com ele sobre merecimento. No meio da reprogramação, ele trouxe Deus. E eu trago Deus comigo, mesmo que não... Quem tá comigo pertinho sabe que eu sempre vou falar Deus, Deus agindo, Deus do impossível, Deus operando, Deus. Vou sempre convidar essa pessoa a buscar essa conexão com Deus, né? E aí esse menino trouxe Deus e sentiu Deus durante esse processo. E aí ele volta dessa reprogramação, né, volta assim, tava lá, ninguém saiu do lugar, né, ele volta para uma conversa consciente dessa reprogramação, para um feedback daquilo que foi vivido, né, e aí ele fala assim, nossa, como Deus me ama, Deus te ama muito, e Deus tem muito para você, Deus tem muito para sua vida, nunca esqueça de viver aquilo que Deus preparou para você. E só basta ouvir Deus, se permitir ouvir Deus para saber o que ele fez para você. E aí se passou uma semana, atendi essa criança hoje. A mãe chegou e fez assim, o que você fez no meu filho, que é outra criança? E aí ela trouxe que ele foi mais compreensivo com as falas do padrasto, que ele trouxe falas que colocou esse casal para pensar no meio de uma situação difícil. E aí, sem nenhum esforço, o que essa criança sentiu sobre Deus, ela dividiu e compartilhou um comportamento dentro da casa dele e que fez os pais se sentirem curiosos. E aí, quando a mãe me perguntou o que eu fiz, eu disse para ela, eu apresentei para o seu filho a importância dele ser quem ele é e ser amado por Deus. De alguma forma vai reverberar ou impactar na vida dessa criança, né? Então, assim, espiritualidade para mim é algo essencial na vida de todo mundo. Não importa qual a sua crença, não importa qual o seu caminho, mas essa fé, essa conexão, ela é essencial. Senão você vive no vazio. Maravilhoso. Uma maneira maravilhosa de fechar, gente, esse podcast. Fala suas redes sociais aqui, pra essa... Fono, _ Renata Dali Nogares Zanco. É longo, gente. É longo. Mas vai estar na descrição desse podcast. No início também vai estar. E a gente te encontra pelo seu Instagram. Pelo Instagram. Aí no Instagram tem o telefone da clínica, consegue conversar comigo, sempre respondo, demora às vezes um dia, mas respondo. Tem o celular pessoal também lá, recebo bastante mensagem, vou respondendo todo mundo. Maravilhosa. Tem alguma coisa que você gostaria de trazer? Eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de sair da minha bolha e poder falar sobre o meu trabalho, o meu propósito de vida e que pessoas que precisam ouvir tudo que foi conversado aqui, escutem e encontrem um caminho comigo ou com outra profissional, mas que façam um movimento de se permitir mudar, se curar em todos os sentidos. Se curar a sua casa, curar a sua família. Então, eu só te agradeço pela oportunidade desse lugar de fala. Muito obrigada.
Eu que tenho que te agradecer, foi um super papo, assim, eu tenho mais um monte de pergunta, então você vai ter que voltar uma segunda vez, a gente vai ter que marcar essa segunda vez. Mas queria te agradecer, porque eu sei que sua agenda deve ser super lotada, mas ter tirado esse tempo pra vir aqui conversar com a gente, trazer um monte de conhecimento que eu acho que foi incrível. Queria te agradecer, tá bom? E esperamos vocês na próxima quarta-feira. Tchau, falou!